E assim, meus queridos irmãos, queridas irmãs, a todos que estão chegando e que ainda virão, uma boa noite a todos. Vamos, neste momento, né, fazer a nossa oração. Depois eu apresento, para quem não conhece, que vai fazer o nosso trabalho de hoje, o nosso amigo Robson Ferreira. Vamos aqui elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Quem quiser fechar seus olhos, fique à vontade. Quem não quiser, pedindo a Deus Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, a equipe espiritual da sala de estudo Francisco Canto Xavier, aos nossos anjos guardiães, os nossos guias espirituais, a influência benfazeja desta noite, para que envolva principalmente o nosso amigo Robson, para que possa nos trazer a lição do Evangelho desta noite de hoje, e todos nós possamos também sintonizarmos com a mensagem que ora vamos aqui ouvir para tentar pôr em prática em nossas vidas. Assim, Senhor, em teu nome, em nome do teu Filho justo, e busquemos a sintonia por excelência para esta noite de hoje. E assim pedimos a permissão para o trabalho desta noite de hoje. Assim seja. Meu irmão Robson, prazer muito Assim grande. seja. Prazer muito grande com essa tarefa que me coube hoje pelo nosso irmão Alberto, de apresentá-lo para as nossas atividades aqui na sala Francisco Canto Xavier, né? No qual você já faz parte dessa turma de Santo Amaro. Muito bem, é muito bem-vindo, principalmente no roteiro espírita, que todos deveriam estar sintonizados. É um programa muito bom, esclarecedor, que a gente deve fazer de hábito participar desse programa no roteiro espírita. E assim, meu irmão, como você disse, sem mais delongas, vou passar a palavra a você, que você tem 40 minutos para discorrer desse assunto, e se houver alguma pergunta, vão lhe fazer diretamente, ok? Então, faça a sua apresentação e fique à vontade para o tema da noite de hoje. Boa sorte e Deus vos ilumine hoje e sempre. Obrigado, querido amigo Agenor, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. É sempre uma alegria poder estar ao seu lado, Obrigado. dividindo esse momento de reflexão. Extensivamente a todos os companheiros da sala de estudos Francisco Cândido Xavier, em especial nosso querido amigo Alberto Pina, que sempre nos acolhe com carinho, com atenção, todas as vezes em que nós nos encontramos, seja virtualmente, presencialmente, pelo Centro Espírita Cristo, Paz e Caridade. E eu sempre digo que se eu não fosse soteropolitano, eu seria santamarense, pelo carinho, pela afetividade que eu já tenho por essa cidade, que periodicamente eu tenho estado aí com vocês. Para todos os presentes, nossos votos de muita paz e uma alegria retornar a esse espaço midiático para mais um momento de reflexão a partir dos ensinos de Jesus que estão exarados na doutrina dos Espíritos. E mais particularmente no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, que serão as nossas fontes principais para que nós pensemos um pouquinho a respeito desse tema que nos foi desafiado, que é o justo por excelência. E quando a gente para refletir sobre esse tema, ou essa temática, sempre nos vem à mente a figura excelsa do nosso querido irmão Jesus, a quem nós o conhecemos como sendo, na doutrina espírita, aquele que nos serve de modelo e de guia. Porque, sem dúvida alguma, a história nos narra e nos diz que Jesus, dentre todos os profetas, dentre todos os homens que estiveram conosco até então, nenhum outro conseguiu superá-lo.
ele foi a encarnação da perfeição passível e possível que todos nós podemos atingir. Por isso que, de acordo com os Espíritos, na questão 625 do Livro dos Espíritos, ao ser questionados por Kardec qual seria o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para nos servir de modelo e guia, eles responderam, os espíritos, a Kardec, tão somente Jesus. Em algumas traduções, nós ainda encontramos vede Jesus, ou seja, não existe nenhum outro referencial de justiça, de amor, de caridade, senão Jesus. Ele é o símbolo maior que nós temos para alcançarmos do ponto de vista da nossa evolução na Terra, considerando que nós fomos criados todos na simplicidade, na ignorância, mas fadados ao mesmo tempo ao atingimento dessa perfeição que é relativa. E por esta razão, ele nos desafia a sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. Hoje sabemos, mediante os ensinos dos Espíritos, que não atingiremos essa perfeição igual, absoluta a Deus, porque Deus, ele é o perfeito, ele é o Pai. Nenhum de nós, seus filhos, atingiremos a mesma condição absoluta, mas nós atingiremos uma perfeição relativa, próxima a esse entendimento pleno a respeito de quem vem a ser de fato e verdadeiramente Deus, considerando que os Espíritos nos asseveraram que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E para atingirmos essa excelência da perfeição possível, nós precisaríamos reencarnar tantas vezes quanto necessário. Nascer ou morrer ou renascer ainda e progredir sempre é a lei que nos impulsiona ao progresso, à evolução e ao conhecimento desta verdade que todos nós haveremos um dia de concebê-la, a ponto de também nos dizermos que eu e o Pai somos um, por essa identificação que existirá entre nós, criaturas, com o Criador, conforme Jesus asseverou à época. Mas, enquanto isso, nós estamos buscando atingir um nível de maturidade, um nível de consciência que possa nos aproximar dessa imagem, desse modelo, desse guia que é para nós Jesus. E, para tanto, é preciso que nós busquemos vivenciar os seus ensinamentos, mediante, claro, os seus ensinos, porquanto todo aquele que quiser atingir o reino de Deus deverá tê-lo como o caminho, a verdade e a vida, que deverá se despojar das coisas materiais para alcançar um nível de compreensão, de entendimento a respeito da lei, não apenas pelo viés teórico, intelectual, cognitivo, mas, sobretudo e preponderantemente, no aspecto da vivência, porque o que caracteriza e diferencia Jesus dos outros profetas de até então, seja antes, durante e depois, é que Jesus vivenciou a mensagem que ele pregou. Nós vemos e sabemos que Jesus não escreveu nada. Existe apenas, até onde sabemos, uma passagem que ele vai escrever alguns adjetivos na passagem da mulher que seria apedrejada, e que antes de lançar aquela proposição, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, ele escrevera alguns verbetes no chão, caracterizando aqueles homens que ali estavam na tentativa de apedrejar aquela mulher sem uma atitude de compaixão, de misericórdia e também de justiça. Então, nesse episódio, a gente consegue perceber esse justo por excelência
no momento em que ele se coloca à frente daqueles ditadores, digamos assim, daqueles opositores à lei de fraternidade, de amorosidade, de caridade, ao propor, então, que eles fizessem um revisionamento da conduta diante daquela ação infeliz que seria do apedrejamento, que ainda hoje sabemos existe nesses países da Palestina. Mas que naquela época era muito maior, muito mais severo, porque estava dentro do ditame da lei de Moisés, enquanto o primeiro referencial, digamos assim, dos ensinamentos da lei, Moisés veio nos trazer um Deus severo, um Deus injusto, um Deus criminoso, um Deus julgador, tudo quanto nós queiramos, que assemelha muito mais ao nosso momento evolutivo do que a realidade divina que é o Pai. Porque era o nível de concepção que nós tínhamos, ou seja, Deus talvez tenha sido, à época de Moisés, o homem ou o ser mais injusto da própria história, pelo fato dele punir, castigar, do fato dele maldizer, de perseguir, conforme as leis estabelecidas por Moisés, em que pese, claro, os 10 mandamentos propostos por ele, mas, paralelamente, corria-se uma legislação em que utilizava-se o nome de Deus de uma forma violenta, agressora, opressora, do olho por olho, dente por dente, visto que, para aquele momento, para aquela circunstância, era o que nós precisávamos a fim de reconhecermos mais tarde que, ao invés de um Deus perseguidor e punidor, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, conforme nos apresentou mais tarde, 15 séculos depois, Jesus, que é esse modelo, esse referencial de justiça e de amor que esteve conosco. O homem que conseguiu dividir a história da humanidade em 2 períodos, antes e depois dele. Então ele veio fundamentar e acrescentar aquelas informações e conhecimento que, para a época de Moisés, que é o símbolo da justiça, não pudera assim nos trazer. Então ele vem dizer assim: ouvistes o que foi dito pelos antigos, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, aquele que lhe bater em uma face, apresenta-lhe também a outra. Se alguém lhe convida a caminhar 1000 passos, caminha com ele mais 1000. Aquele que resolver tomar a tua capa, dá-lhe também a túnica. Ou seja, exercita o perdão, conforme falávamos ontem, anteontem, já não me recordo mais, a respeito do amai os inimigos, em que Jesus nos propõe exatamente essa medida de justiça, de amor, de benevolência para com os nossos irmãos, e que ainda hoje, 2000 anos passados, nós não conseguimos internalizar a mensagem para poder sublimar os nossos instintos asselvajados e avançarmos do ponto de vista moral e espiritual para regiões mais sublimes, as quais nos pertence e que um dia haveremos de vivenciar. Mas será necessário que antes nos ressaçamos com a lei e que limpemos o nosso coração de todas essas impurezas que inviabilizam a visão de Deus. Portanto, quando aqui estamos tentando pensar um pouco a respeito desse justo por excelência, nós trazemos à memória, diante de todos os seus ensinos e exemplos, a figura ímpar de Jesus de Nazaré, o Messias, que veio, em nome de Deus, nos convidar à vivência desta justiça, desse amor, desta caridade, conforme vemos no Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 11, em que Kardec nos apresenta no livro 3 as leis morais. E dessas 10 leis, a última é exatamente a lei de justiça, de amor e de caridade. Mas especificamente no capítulo 10, quando Kardec, juntamente com os espíritos, vão trabalhar a bem-aventurança proposta por Jesus como sendo um recurso para vivenciar essa justiça por excelência, os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E todo misericordioso é aquele que age com justiça. Não é aquele que age com severidade, com imposição, com métodos autoritários, mas sem ser conivente com o erro, ele vai justamente se apropriar de um nível de entendimento, de consciência, do estágio de maturidade consciencial e espiritual daquele que peca, em que pese que Jesus, por sua vez, ainda no episódio da mulher que seria apedrejada, ele ter proposto a esta, no final do diálogo, que fosse e não pecasse mais. Isso ficou repercutido na memória da humanidade, mas que infelizmente não foi adotado como um recurso de transformação e de renovação, visto que ainda hoje o que mais fazemos é pecar, errar, é cometer delitos que nos comprometem perante a consciência na qual as leis de Deus se encontram, a retornar ao palco do delito para que, junto com os infratores, nos ressarcirmos com a lei. Por isso disse Jesus também, de forma justa, que não sairíamos daqui de mundos asselvajados, mundos inferiores como o nosso ainda, sem que nos ajustássemos com a lei. E nos propõe igualmente que nós nos reconciliássemos com os nossos adversários. E somente aquele que é misericordioso, aquele que é justo, pode agir com esse nível de justiça. Então, nesse capítulo, no capítulo 10, citado, Bem-aventurados os misericordiosos, Kardec traz como subitem, ou subitens, os seguintes temas: perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliai com os vossos adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não ser julgados, e aquele que é justo, ele age nesse nível de misericórdia e de reconhecimento de que não se deve julgar para não ser julgado. Atire a primeira pedra o que estiver sem pecado, perdão das ofensas, no item Instruções dos Espíritos, a indulgência e ainda duas questões que ele nos apresenta, os Espíritos nos apresentam. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem e divulgar o mal de outrem. Então, são temas que caberia ou deveria a nós uma atenção, um cuidado maior, porque se nós nos conduzíssemos de forma justa dentro desse princípio de misericórdia, de justiça, nós estaríamos muito mais avançados, individual e coletivamente, do que ora nos encontramos. E, por certo, já estaríamos no estágio moral mais adiantado, a ponto de elevarmos a Terra a uma categoria de mundo de não apenas de regeneração, conforme estamos adentrando pouco a pouco, mas a mundos superiores, mundos felizes, onde a injustiça, tão comum e presente nos nossos dias, não existiria, em que a maldade, a violência e tudo que nos distancia da lei já teria sido elementos de um passado distante.
lembranças de um período, de uma época, no qual nós, aselvajadamente, nos comportávamos pela força do instinto, mas que, mediante os ensinos do justo por excelência, que esteve conosco em carne e osso, nos ensinou ao perdão das ofensas, nos ensinou a amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque João, um dos seus discípulos, vai propor a sentença ao dizer que aquele que diz amar a Deus e não ama o seu próximo é um mentiroso. Porque como pode alguém amar alguém que não conhece e deixar de amar alguém que conhece? O justo por excelência nos ensinou a amar aquele a quem nós conhecíamos e com quem convivíamos. Porque se você ainda não é capaz de amar e ser justo com aqueles com os quais convive, a começar pelos de casa, como você irá expressar justiça e amorosidade com aqueles fora de casa? Agora imaginemos se todos nós já praticássemos justiça, amor e caridade com os de dentro de casa, e esses educados no princípio da lei de igualdade, de justiça, de amor e caridade, fariam fora de casa. Porque o que é a sociedade que está ora e que nós repudiamos, recriminamos, condenamos, senão o resultado coletivo daqueles que vivem nela, na sociedade, e que saíram de seus lares, de suas casas, sociedade menor, levando as suas conquistas éticas e morais auferidas no decorrer das suas sucessivas reencarnações e, ao mesmo tempo, pelo processo educacional familiar. Porque se eu educo meus filhos dentro do princípio apanha dentro de casa, bateu, levou, você deve fazer de tudo que você consiga fazer para se dar bem do seu concorrente, você está criando um indivíduo, uma alma, um ser que vai agir com injustiça, com maldade, com corrupção, que vai agir contrariamente à lei. E, consequentemente, teremos uma sociedade injusta, uma sociedade corrupta, uma sociedade violenta. Porque se eu educo o meu filho sob a rédea, né? Sob a rédea da violência, da agressão, do xingamento, dos maus tratos, do desamor, da injustiça, o que é que ele vai nos apresentar lá fora na sociedade? Com os coleguinhas no ambiente escolar, com os seus colegas no ambiente profissional, uns com os outros que ele desconhece, no ambiente de trânsito, no ambiente social de um modo geral, em que cada um está tentando se apropriar daquilo que é do outro, sem uma consciência de justiça. E por esta razão, Kardec também vai trabalhar essa temática no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, dentro desta lei de justiça, de amor e de caridade. Antes de vermos a passagem, nós vamos nos apropriar de 3 perguntas, e rapidamente, para a gente ver a importância de seguirmos pelo caminho da justiça, da verdade, do amor, conforme o justo por excelência nos ofereceu como caminho e roteiro de salvação. Na questão 873, quando vai trabalhar justiça e direitos naturais, Kardec questiona: o sentimento de justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Os espíritos dizem a Kardec: tanto está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem. Eis porque encontrareis frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça entre os que têm muito saber.
Então, a gente percebe que, instintivamente, nós buscamos fazer ao outro, ou nos revoltamos, quando vemos que um outro faz ao outro aquilo que, sendo feito em nós, nos causaria um sentimento de dor, de rancor, de ódio. Dentro daquela lei, regra geral, da regra de ouro, fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Isso é instintivo, porque é natural, é da essência do ser espiritual que Deus colocou como a lei de adoração, a lei de reprodução, a lei do trabalho, a lei de justiça, em que não conseguimos, e hoje com o desenvolvimento das ciências e das sociedades e das leis, hoje nós nos indignamos quando vemos uma mulher, por exemplo, quando é maltratada, violentada, como quando vemos um animal sendo apedrejado, sendo violentado, igualmente nós já sentimos uma certa inquietação, uma certa irritabilidade com aquela conduta, porque antigamente, a época talvez do próprio Kardec e do próprio Moisés, era natural o comportamento acelvajado, ignorante, violento sobre o outro. A mulher não tinha seus direitos garantidos. E com a evolução da cultura, das leis, dos direitos, hoje elas têm, ainda que não sejam de fato validados na prática, mas o esforço, a luta para esse direito ser validado tem sido já de muito tempo. Então, já nos revolta a ideia de que estas ou aqueles, como em outras situações as crianças, os idosos, os direitos humanos não validados em nós. Isso é evolução. Quem traz esse princípio de justiça? Jesus, o justo por excelência. Ficou inoculado em nós, embora já existisse. Ele regou essa semente de justiça em nós, ao agirmos com justiça. Por isso que o melhor exemplo, melhor passagem que nós temos no Evangelho, a priori, a princípio, é justamente da mulher que seria apedrejada. Onde ele vai dizer, atire a primeira pedra, quem estivesse em pecado. Mas seguindo, ele vai dizer na 874, questionar, se a justiça é uma lei natural, como ocorre que os homens a entendam de maneira tão diferentes? E que um ache justo aquilo que parece injusto ao outro? Olha que pergunta interessante para fazermos a associação com o tema. Os espíritos dizem, é que frequentemente aí misturam paixões que alteram esse sentimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem ver coisas sob um falso ponto de vista. Nesse ponto, é interessante que a gente também entenda que vai de acordo com o nível de maturidade moral e espiritual de cada ser. Por isso que vivemos em uma sociedade tão injusta, em que pese movimento de justiça. Existe esse disparate, essas diferenças gritantes esqueci o nome da criatura, de um Gandhi para um Hitler, de uma Madre Teresa de Calcutá para um Gengis Khan, porque são espíritos que estão em níveis de consciência despertas e adormecidas em relação à lei de Deus. Jesus é a referência, o referencial maior a ser perseguido. Mas entre a ignorância, da simplicidade e do desconhecimento da lei a Jesus, existe todo um trajeto. Existe toda uma linha de tempo que, através das reencarnações, a gente vai amadurecendo pelas experiências da dor, do desenvolvimento intelectual, moral, pelo despertamento da consciência, pelo entendimento de Deus, porque quanto mais o indivíduo se moraliza, estende a compreensão de Deus, que antes era punitivo, vingador, depois era pai, misericordioso, bom,
hoje é a inteligência suprema, mas ainda assim nos falta elementos, um sentido para compreendê-lo na sua magnitude. Mas ainda assim, mesmo que intelectualizando e às vezes praticando, esse instinto ou esse sentimento de justiça vai se apoderando e refinando cada vez mais em nós. Por isso que a gente não pode exigir, em uma sociedade como a nossa, no estágio de provas e expiações, que todos sejam justos. Temos muito mais injustos do que justos, mas dia virá em que nós reverteremos, teremos mais justos do que injustos, que é essa nova fase em que haveremos de adentrar, que é o de regeneração. Mas seguindo um pouco mais por conta do tempo, ele ainda vai dizer no 7.5, no 8.7.5, como se pode, e esse é um ponto importante para compreendermos o justo por excelência. Como definir justiça? E os espíritos dizem a Kardec, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Ponto. Quem mais expressou essa justiça na Terra, a ponto de ser considerado como justo por excelência, mesmo tendo morrido de uma forma injusta, foi Jesus Cristo. Porque ele concebeu, ele elevou a categoria de ser humano a mulher, que até então não tinha nenhum tipo de direito, aos idosos, aos doentes, às crianças, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino de Deus são para aqueles que se assemelhem. Quando Jesus traz essa passagem com as crianças, ele eleva a uma categoria superior, não era mais uma coisa, não era mais um elemento como era o boi, a casa, os bens materiais daqueles homens. Ele coloca como uma representação a entrada do reino de Deus. Então ele eleva e dá o direito às crianças. Então a justiça, para quem ainda não sabe, quem é de direito, pode trabalhar esse princípio, consiste no respeito aos direitos de cada um. E aí eu lanço uma provocação, como bem disse a Genô aqui no início. Nós assim o fazemos no Roteiro Espírita, o canal no qual nós desenvolvemos nossas atividades. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Você já tinha parado para refletir sobre isso? E eu ainda acrescentaria, você já parou para refletir ou para pensar se você de fato é justo? Até que ponto você respeita o direito do outro, do ser humano? A começar pelos de dentro de casa, da criança, do filho, do marido, da esposa, do ancião, do idoso, da sua secretária, que antes chamávamos empregada. Você que está me olhando aí, me vendo, qual é a sua relação com a sua secretária, com a sua empregada de dentro de casa, com os seus subordinados dentro do ambiente de trabalho? Você se acha uma pessoa justa? Você dar a eles e a elas todo o direito que lhes são concernentes, não apenas os trabalhistas da consanguinidade, mas os direitos que perpassam para além, os direitos de ser humano, senão não é justo. Está no exercício. E quantas vezes a gente, equivocadamente, nós dizemos, eu sou uma pessoa de justiça, eu sou uma pessoa justa. Como a gente pode ser justo diante dessa realidade que vimos até poucos dias atrás, do período das eleições, em que nós agíamos com violência, com ignorância, com desrespeito ao candidato oposto à nossa proposição? Quem aqui de nós não viu isso nas redes sociais? Nós espíritas, palestrantes, presidentes de centros espíritas, coordenadores de mediúnica. Mas como era a nossa posição nas redes sociais mediante o período das eleições do primeiro e segundo turno, da campanha?
para que o direito do meu candidato fosse validado acima do meu opositor candidato. Será que fomos justos nessa corrida eleitoral? Não estou aqui discutindo quem ganhou, quem perdeu. É o nosso comportamento diante da situação. Me permita rapidamente, eu sei que eu estou um pouquinho avançado. 45, ainda tenho 5 para 10 minutos. Aí ele vai perguntar, o que determina esses direitos? Duas coisas os determinam, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabelecem direitos que puderam variar com o progresso dos conhecimentos. De Moisés para cá, as leis humanas, a justiça, deu um salto quântico, podemos dizer, não tenha dúvida. E o Brasil, segundo os estudiosos, é o país que melhor tem um código de justiça do mundo. Mas quem de nós, brasileiros, respeita o código de justiça? Basta ver que nem o próprio Tribunal de Justiça Federal, né? O máximo, nós respeitamos. Seja por uma razão ou outra, o que nós vimos também nas eleições foi isso. E ainda vai dizer, vede se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos da Idade Média. Esses direitos aniquilados que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Já trouxemos essa ideia. O direito estabelecido pelos homens, portanto, não está sempre conforme a justiça. Aliás, ele não regula senão certas relações sociais, enquanto que, na vida particular, há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do Tribunal da Consciência, que, embora esteja lá no Código Penal, civil, nós não respeitamos. Até divulgamos, mas na prática não fazemos. E muitos demonstram isso na própria prática. Mas nós tivemos como Gandhi, a época dele, 1949, porque foi o ano da libertação da Índia, mas no transcurso da sua existência, do século passado, ele já demonstrava para com o seu povo e para com o povo inglês, que era o dominador do povo indiano, uma justiça, porque não era da lei, era da consciência de Gandhi. Ele libertou a Índia sem fazer nenhum levante contra os ingleses. Sem levantar uma arma, sem propor violência, derramamento de sangue. Utilizou-se do ahimsa, do princípio da paz. Nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. A justiça que venha sempre nos beneficiar. Isso é tão comum nos nossos dias. A gente quer levar sempre vantagem, que a parte maior do bolo, do brigadeiro, venha para mim. E a gente usa uma série de artifícios e artimanha. E temos lá o justo por excelência como modelo e guia. A gente discursa muito sobre essa pergunta 625, mas com poucos de nós vive na prática essa proposta do ver de Jesus. A gente não se espelha nele, por isso que ainda não somos justos. E a última pergunta é, fora do direito consagrado à lei humana, qual é a base da justiça sobre a lei natural? E aqui a gente tem uma ideia, fechando a nossa fala, abrindo para perguntas, aqui tem a ideia do que é o justo por excelência. Vejamos. O Cristo vula Deus, o justo por excelência, deixou notificado. Desejai para os outros o que querereis que vos para vós mesmos. Nós já chegamos a tocar nesse ponto. Fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo de cada um de ver respeitar seus direitos.
na incerteza do que deve fazer em relação ao seu semelhante, em uma dada circunstância, o homem se pergunte como ele desejaria que se fizesse para com ele em circunstâncias semelhantes. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro que a sua própria consciência. Então, para entender o justo por excelência e para vivermos a sua proposta crística, nos conduzamos no dia a dia das relações humanas, em sociedade, ainda que com injustiça, com a perda dos direitos que nos são afiançados pela legislação, né, pelos códigos de justiça, por essa regrinha. Diante dessa situação, dentro ou fora de casa, no ambiente de trabalho, no ambiente religioso, como eu gostaria que o outro procedesse para mim? E diante da resposta advinda pela consciência, hajamos dessa forma. E aí nos lembramos do que disse Jesus na parábola do bom samaritano, que é uma representação do justo, daquilo que nós podemos ter também como modelo. Não vou aqui falar sobre ela, mas quando falamos sobre o justo por excelência, humanamente falando, lembremos-nos da parábola do bom samaritano. E ao final, Jesus vai dizer para o fariseu, quando responde a mau grado aquele que teve misericórdia, diante das proposições de Jesus: quem aquele foi o mais próximo para ti? Aquele que teve misericórdia. Aí Jesus diz: vai tu e faze o mesmo. Se nós queremos viver essa experiência encarnatória sob a condução do justo por excelência, absorvamos os seus ensinamentos e, por nossa vez, façamos tudo quanto ele o fez, como diria irmão José no seu livro Vigiai e Orai, ao tratar sobre Jesus. Um homem em quase tudo semelhante a ti, mas tudo te falta fazer como ele o fez. Sendo assim, proponho que façamos nós, por nossas vezes, diante das situações do dia a dia, como ele, o justo por excelência, fez e deixou como exemplo. Muita paz, muito obrigado a todos. Robson, meu querido, como sempre pontual, como sempre justo nas suas colocações, interessantíssimo para nossas reflexões nessa noite de hoje. Gostamos muito, tenho certeza que todos estavam sintonizados com a mensagem, vai fazer uma reflexão. Porque quando a gente fala de Jesus, Jesus é o modelo, é o guia, que a gente vai ter que caminhar até alcançá-lo. Mas a gente faz como você fez essa provocação, como sempre, a nós humanos, nós homens, que estamos vivendo neste momento, várias situações. Aí a gente lembra, né, como Cícero dizia, que a única coisa que beneficia o homem, né, é a virtude. E Kardec coloca muito bem no Livro dos Espíritos esse assunto, virtude e vícios. Então, e qual é a das maiores virtudes para nós humanos, homens ainda caminhando para a perfeição? É ser honesto, é a honestidade. Aí, se essa provocação poderia dizer, você é justo? Se a gente não tiver coragem de responder, eu mesmo diria, não sou. Porque a gente troca pensando que ser honesto é não furtar e não roubar nada dos outros. Mas quando você faz uma colocação dentro dos nossos lares, será que nós estamos sendo honestos com os nossos companheiros de provas e expiações, a nossa esposa, os maridos? Honesto no sentido, não é de trair,
mas honesto no sentido de não estar burlando, de estar roubando o tempo dele, estar sacrificando alguém em benefício nosso, isso não é justo. Então, você colocou muito bem. Aí vem a frase também de Aristóteles, quando ele diz: o justo é aquele que cumpre e respeita a lei. Você deve estar mais acostumado do que nós que estamos no interior a ver os homens e as mulheres, de um modo geral, no trânsito. O motorista não respeita a lei, o brasileiro tem horror à lei, e a sua fala foi pertinente. Momento. A sua fala foi pertinente para nos chamar. Oh, desliga, por gentileza. Quem é que está? Depois a gente vai abrir espaço para pergunta. Noêmia. Viu? Então, vamos abrir espaço para pergunta. Eu estou fazendo aqui essa colocação para... Essa aí, Alberto. Então, você chegou ao objetivo, Robson, para mim, meu modo de entender, a gente buscar essa colocação. E aí lembra também Chico Xavier, né? O mentor desse trabalho, dessa casa, dessa sala, quando ele diz o seguinte: que eu não perco o sentimento de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu. E aí, gente, com tudo essas informações, está aberto para vocês, né, que eu não vou fazer nenhuma pergunta a Robson, colocando, ajudando nessa proposição, para que vocês tenham mais subsídio e fazer a pergunta a Robson a respeito do que é que vocês entendem como ser justo, porque Jesus é por excelência, aí fica fácil. Mas como é que nós vamos chegar também a ser justo por excelência? Estamos já começando a fazer esse desenvolvimento? Estamos começando a fazer isso em casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos, como o Robson colocou. Está aberto aí para vocês, se fiquem à vontade. Explore bastante Robson, viu? Robson, boa noite, pessoal. Eu descobri, Robson, aqui o capítulo, é o 14, item 14. É uma mensagem, né? Perdão das ofensas. É onde Jesus, ele chega para Pedro e orienta Pedro a perdoar, né? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí minha pergunta é o seguinte: por que temos essa dificuldade ainda de perdoar uma vez e agora, com essa orientação de Jesus, né? Perdoar 70 vezes 7. Por que a gente temos dificuldade, Robson? Boa noite, querido amigo Alberto, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Essa sua pergunta ela é bem oportuna, porque não haverá possibilidade de sermos justos uns com os outros, se não com nós mesmos, se não houver antes o exercício do perdão das nossas faltas. E por que nós dizemos isso? Porque para que você perdoe alguém, é preciso que você faça uma avaliação criteriosa e justa diante dos acontecimentos, onde você possa analisar todos os fatos destituídos de sentimento, destituído de ressentimento ou qualquer coisa que possa macular a sua avaliação em torno da situação, em que pese que só o fato de você observar o objeto em si, a situação, ela já sofre algum tipo de mudança por conta do próprio processo físico, vibracional. Mas ainda assim, é preciso que nós busquemos dentro daquilo que nós já alcançamos, do ponto de vista moral e espiritual e consciencial, uma justiça que esteja pautada
dentro desses princípios estabelecidos por Jesus. Por que a gente tem dificuldade de perdoar uma vez, duas vezes, três vezes, e menos ainda, ou quase que impossivelmente nessa encarnação, 490 vezes, o mesmo erro? Porque nós não somos pessoas misericordiosas. É por isso que esse tema está atrelado ao capítulo 10, que é o capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos. E nesse item 14, quando é falado sobre o justo de excelência, porque Jesus tinha uma atitude de misericórdia. Vinde a mim, todos vós que se achais aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Sede misericordiosos para que obtenhas misericórdia. Ou seja, tenha uma medida justa diante das ocorrências. E quase sempre a medida que nós usamos é o nosso temperamento, é o nosso interesse, é a nossa forma de avaliar a situação. A gente não se desprovém do personalismo e não deixa que a essência divina em nós possa facultar um processo de autoanálise, conforme fez Jesus nessa passagem da mulher que seria apedrejada. Porque o que a gente quer hoje é continuar apedrejando. Mas quando é um ente querido nosso, o que a gente faz? A gente tenta encobrir o erro. A gente sempre se utiliza, ou quase sempre, para não dizer sempre, quase sempre, nós utilizamos duas medidas para o mesmo. Não, 2 pesos para uma medida. Ou seja, a gente está sempre procurando aumentar e sacrificar o outro em relação a nós mesmos, para nos beneficiarmos. Então, a falta de vivência, fechando a linha do pensamento, a falta de vivência dos ensinos propostos por Jesus nos dificulta ainda a nos perdoarmos a nós mesmos e a perdoar, por extensão, nosso próximo. A falta de amor, conforme propôs Jesus, também é um outro elemento que reforça e dificulta essa vivência dessa proposta crística trazida pelo justo por excelência. Eu não sei se eu respondi, mas é o que me veio nesse momento à mente. Fique à vontade, acho que é Jacira, né? Jacira, agora fazer a pergunta a Robson. Boa noite, saudade de vocês, turma. Boa noite, Jacira. Tudo bem? Não é bem uma pergunta, eu acho que é mais uma colocação, né? Como já foi falado, eu acho que quando a gente se põe também no lugar do outro, né, a gente costuma ser mais justo com as pessoas. Né? Eu, pelo menos, penso que tanto a gente consegue perdoar mais facilmente, como a gente consegue ser mais justo com o outro quando a gente se põe no lugar do outro. Né? A empatia ainda é uma coisa pouco praticada por nós, né? Mas eu acho que nesse sentido do perdão, né, eu acho que a empatia nos ajuda muito. Quando você se põe no lugar do outro, quando você vê a coisa como se fosse com você e não com o outro, como você gostaria que as pessoas agissem com você. Né? E isso é uma coisa assim que a gente precisa praticar mais. Eu acho que a empatia nos ajuda muito em vários aspectos, inclusive em sermos justos com o outro, né? Porque nós sempre buscamos justiça para nós, né? Assim, nós sempre nos achamos merecedor de justiça. Mas e o outro? A justiça que eu busco não seria a mesma justiça que o outro também deseja, que o outro também busca? Então, eu não sei, a minha opinião. Eu acho que a empatia nos ajudaria muito nesses dois sentidos, tanto da justiça, de ser justo com o outro, como no sentido de perdoar o outro, que não é fácil. Ninguém vai dizer que é fácil. Eu perdoo assim, como que eu troco de roupa, como eu vou ali na esquina. Isso é bobagem, que não é não. Perdão
Eu vejo, eu escuto muita pessoa dizer assim, ah, me perdoa, ah, te perdoei. Mas é preciso saber se isso vem de dentro, né? Se isso realmente foi perdoado ou só foi só para se ver livre do momento, né? Só foi para se ver livre da situação, porque perdoar não é fácil. Eu tiro por mim. Eu tiro por mim. Eu tenho um caso na minha vida que foi muito, 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 muito difícil. Até o dia que eu percebi que a falta desse perdão assim, como é que eu posso falar? Atrasou, vamos dizer assim, né? A minha caminhada. Eu fiquei praticamente presa naquela situação durante muito tempo e não percebi. Até o dia que eu percebi que eu tinha ficado parada lá atrás há trocentos anos, né? E que as pessoas envolvidas na situação já tinham caminhado, mas eu estava lá ainda. Por mais que eu achasse que não, eu estava lá e eu achava que eu tinha perdoado. Então, a gente tem que ver muito essa questão do perdão, porque ele tem que ser assim, total, não parcial. Ah, perdoei, pronto, está perdoado. Né? Mas até onde esse perdão e esse estar perdoado, né, é verdadeiro, vem do fundo do seu coração, você realmente se libertou daquela situação. Né? Porque eu acho que a função do perdão também é essa, né? É nos libertar daquela situação que nos magoou, que nos ofendeu, que nos chateou, seja lá de que forma você se sinta com aquela situação que você precisa perdoar. Eu acho que quando você perdoa mesmo, você se liberta daquela situação. Né? Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Mas eu levei muito tempo achando que eu tinha perdoado, mas virado e voltava, eu estava lá naquela mesma situação. Eu olhava para trás e sofria muito com aquilo tudo. Até o dia que eu percebi que eu não tinha perdoado. Eu só perdoei da boca para fora e ficou por isso mesmo, ficou no esquecido, entre aspas, né? No esquecido, mas lá no fundo, lá bem na minha alma, aquilo não tinha sido esquecido ainda. E aí, quando eu me libertei disso, quando realmente eu analisei a situação e perdoei de verdade, aí eu consegui andar. E não era perdoar os outros não, viu? Era me perdoar. Era uma situação que eu vivia há 30 e poucos anos atrás e eu não me perdoava. Não era perdoar os outros, não me perdoava. E eu dizia, não, passou, já me perdoei, certo? Mas depois eu fui descobrir que eu não tinha me perdoado, não. Que eu precisava realmente praticar o perdão verdadeiro daquela situação, não só comigo, como com as outras pessoas envolvidas na situação. Tá? Obrigado. Obrigado a você, Jacira, pelo seu depoimento e por essa sua fala. E eu trago apenas como registro breve essa sua colocação quanto à questão da empatia. E, sem dúvida nenhuma, a empatia deve ser também um exercício primeiro para que nós abramos o coração no exercício do perdão. Começa-se pela simpatia, que depois estende-se para a empatia, e desta empatia, no sentido de nos vermos diante daquela situação, nós abrirmos o coração para perdoar, porque nem sempre o fato de ser empático significa dizer que perdoa. A gente pode fazer uma meia-sola nesse sentido, mas isso é um momento e o processo de cada um, mas que nós estamos caminhando para uma total libertação desse passado ainda sombrio que nos aprisiona e que nos retém a mundos como o nosso de provas e expiações. E essa é a única razão, a falta do perdão, voltando ainda à pergunta de Alberto, que faz com que a Terra não avance para uma categoria de um mundo feliz. E aí eu sugiro a vocês, nós trabalhamos isso ontem, segunda-feira, no programa do nosso, aqui no Roteiro Espírita, mensagens de bom dia, justamente ante os mundos superiores. Se vocês quiserem, está no livro Justiça Divina, de Emmanuel por Chico, mensagem número 52, salvo engano, ante os mundos superiores. Ou se quiser, entra na playlist Mensagem de Bom Dia no YouTube, Roteiro Espírita, acesse e assiste com as explicações que nós damos, que tem a ver com essa questão
do perdão, por isso estamos ainda atravancados em mundos primitivos. Mas me parece que disse, levanta a mão. Então, boa noite, Robson, boa noite, grupo. Então, o que me encanta, né, no Espiritismo é, assim, essa liberdade, né, de ensinamento que ele tem. Hoje mesmo foi falado, né, na justiça. Quantas vezes nós somos injustos, né? Às vezes numa situação que temos que não ficar em cima do muro, sempre às vezes somos injustos, porque o nosso coração pende àquela pessoa que a gente mais gosta. Às vezes cometemos muitas injustiças, né, no dia a dia, né? E assim, quando Jesus, a gente sabe o quanto que ele amou as mulheres, né? E a gente vê que hoje não é bem assim. Essa semana mesmo eu estava vendo que no Talibã, né? As mulheres lá não podem frequentar uma praça pública, não podem ir à praia, né? E adultério lá vão ser, assim, a lei agora vão morrer, né? Então eu vejo assim como Jesus, né? Ele amou as mulheres e eu vejo que hoje assim as mulheres não são tão amadas assim, pelo tanto que a gente vê também de morte, né? Que as pessoas, quando a mulher quer dar um basta na situação, muitas vezes ela é agredida, vamos dizer assim, né? E eu vejo assim, então eu tenho aprendido muito sim com a doutrina espírita, né? Porque ela tem explicação, ela, ela, ela é livre, né? Para a gente pensar, porque a gente que o caminho ensina o caminho. Agora o caminho a pessoa segue se quer. É difícil sim perdoar, as pessoas mesmo eu falar do perdão, é difícil sim, é difícil ser justa, sim, é difícil ser, sabe, ser aquela pessoa que Jesus nos quer. Eu acho difícil sim, porque assim a gente tem que, sabe, todos os dias a gente tem que melhorar um pouquinho. Às vezes a gente melhora e às vezes no outro dia a gente taca o pé no balde. Então eu acredito assim, por mim, também eu falo por mim, né? Eu sou espírita há pouco tempo, né? E ela tem me ensinado muito, ela tem me mostrado o caminho, né? Aí é por mim. Eu não vou falar assim, eu melhorei 100%, não. Acho que eu melhorei 1% só. Mas ela tem me ensinado assim, sabe, coisas que realmente eu não sabia. Eu não, para falar a verdade, eu não sabia, né? E para mim é difícil sim, gente. É difícil sim, sabe, perdoar. Às vezes é difícil assim ser justa também, porque às vezes o coração pende para a pessoa que a gente mais gosta, né? E é assim no dia a dia. Eu acho também que honestidade, falou que é uma virtude, eu não acho que é uma virtude, eu acho que é um dever nosso. Nós temos o dever de ser honesto. Eu acho que isso é eu acredito que muitas coisas que as pessoas falam assim, é virtude, é dever. A gente tem que também, sabe, separar o que é virtude e o que é dever, entendeu? Eu vejo assim, né? Eu particularmente, eu sou uma pessoa que sou fã de Jesus, sim. Eu entrei no Espiritismo por Jesus, não vou falar que eu entrei por livros, que eu não sou uma pessoa que li muito livros, não, muito pelo contrário. Todo mundo sabe aqui, né, Genor, que eu leio muito romance, né? Mas é assim, estou aqui sim, tentando melhorar, sabe, ser melhor a cada dia, não para os outros, mas para mim e no meio da família, né, gente? Porque assim, no grupo, no centro, nós somos todos bonzinhos, né? Com aquelas carinhas de santo, oi, cumprimento. Agora e dentro de casa? E aquela hora que a pessoa fala assim, fulano, traz um copo de água para mim, o que a gente fala? Levanta e vem pegar. Não é assim que a gente fala? Então, eu acho que a doutrina ensina. E aí a gente tira as conclusões da gente e muda, se achar que deve mudar, né? Se não achar, paga o preço. É isso. Obrigado, Disse, pelo seu depoimento também, muito valioso para a compreensão desse tema. E queria apenas registrar essa sua fala, quando você traz, a partir do seu depoimento, essa questão da virtude e o dever. A gente poderia pensar que a virtude é em si o cumprimento do dever. Não é algo que esteja estanque, separado um do outro. A virtude é a capacidade moral do ser em praticar aquilo que é um dever de consciência. Por isso que Kardec
coloca no capítulo 17 do Evangelho como subtema o dever. E é um dever que melhor caracteriza, enquanto virtude, os espíritos superiores, porque não é uma imposição da lei, não está escrito, é uma consciência de fazer. E uma vez que já está em mim impregnado a consciência de dever, torna-se uma virtude. A exemplo da própria justiça. A justiça, quando internamente eu estabeleço a necessidade, sem uma obrigação de uma regra externa que me faça eu cumprir aquele mandamento ou aquele dever, algo que a minha consciência já diz que eu tenho que fazer, eu faço, independentemente de ter ou nem alguém ali me vigiando, isso é uma virtude, porque já está integrado, é uma espécie de uma integração de um valor que para muitos é uma obrigação, para mim é um dever de consciência. Então, ser justo deveria ser para nós um dever de consciência, mas isso é uma conquista. E quando você falava a respeito das mulheres, seja do Talibã e outras questões dos direitos, eu me lembrei dessa passagem do capítulo 9 do livro dos Espíritos, quando trata ainda das leis morais, na lei de igualdade, a igualdade de direitos do homem e da mulher. E aí a gente vai entender por que no Talibã e outros países, principalmente do Oriente Médio, esse tipo de conduta ainda existe. Embora no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer outra parte, encontramos também a miúde. Quando Kardec, na questão 818, de onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Aí vem a resposta: do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É o resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens poucos avançados, do ponto de vista moral, a força faz o sentido. Por isso que ainda hoje, 2022, século XXI, nós encontramos esse tipo de situação. Mas que nós vemos que, com o passar do tempo e com os avanços, nós vamos alcançar, nós vamos conseguir vencer esse ponto que ainda obstaculiza o avanço do planeta Terra, ok? Obrigado, que Deus te abençoe. Estamos chegando ao nosso horário e acrescentando, se Robson me permitir, quando a gente coloca que diz que a virtude, que a honestidade é uma virtude, como eu citei de Aristóteles e de Cícero, é porque a honestidade ela é diferente do dever. Porque a honestidade é virtude, sim, porque é qualidade do homem. E o dever é obrigação. É a obrigação que o homem tem de ser justo com a lei e de respeitar a lei de Deus, a lei dos homens, de um modo geral. Então, dever e virtude são distintos nessa forma de ver, porque um é qualidade. Você ser honesto é uma qualidade. Você pode não ser honesto. Agora, o dever, a observância da lei está em nosso alcance. Entendeu? Tem mais alguém para fazer pergunta? Se não tiver, nós vamos encerrar, pedir ao nosso querido irmão Robson. Vou fazer só uma pergunta aqui, Agenor. Vou fazer uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Para você, Robson, a injustiça também tem uma forma de excelência? Obrigado, Fidelis, pela sua pergunta. Boa noite a você. A injustiça tem também uma forma. A injustiça também tem uma forma de excelência? Eu diria, não sei se a minha resposta vai coadunar com a sua pergunta, com a sua intenção de resposta, mas eu diria que a excelência da injustiça está na ação praticada pelo homem de forma injusta. Ou seja, existe hoje no nosso
momento transitório, como em todas as épocas da humanidade, e em particular na Idade Média, nós vemos isso no período do Cristo, no período de Moisés, ou seja, em vários momentos da história da humanidade, se não em todos eles, nós vemos que a injustiça, que seja a prática dos direitos, né, do outro sendo não validado, ou de uma forma violenta, essas ações foram praticadas uns sobre os outros no sentido do domínio, do poder, chegou a um estágio de excelência tal que fez com que a humanidade vivesse dessa dicotomia, dessa separação entre o que é justo e o que é injusto. Eu diria que a injustiça da excelência estaria na falta da vivência da virtude, como hoje ainda nós vemos tão gritantemente. Ou seja, nós chegamos a um patamar de prática de injustiça a tal ponto que nós não conseguimos mais observar a própria justiça. É tipo assim, hoje cada qual, ainda com as suas honrosas exceções, claro, mas hoje cada qual tende a viver e se comportar diante da sua própria forma de pensar e de viver como sendo justa. E com isso gera um nível de injustiça acima daquilo que seria o ideal e o desejado para se constituir uma sociedade saudável, ética e moralmente. Então, a falta de justiça leva as pessoas a serem corruptas, antiéticas, imorais e praticarem tudo que está contrário à lei e que se encontra na nossa consciência. E isso tem havido uma dor e um sofrimento a mais do que deveríamos viver entre nós. Eu não sei se eu respondi corretamente, mas a injustiça, a excelência dessa injustiça, talvez esteja na nossa falta quase que absoluta de uma vida regrada com justiça, ou seja, conforme vimos aqui em uma das questões, fazer ao outro conforme Jesus nos ensinou, é a 876. Só me permita repetir. O Cristo vos deu, desejai para os outros o que quereis para vós mesmos. Então, a falta dessa prática nos leva a uma injustiça no nível mais acerbado que nós podemos alcançar hoje. Não sei se eu respondi, mas se alguém quiser... Não, respondeu, Robson. Está certo, é isso mesmo. Não, está certo. Você respondeu até mais, mas é isso mesmo. Tranquilo. Obrigado. Agenor, pode... Obrigado, Robson. Diga, Fidelis. Pode continuar. Robson, dá tempo de fazer uma pergunta rapidinho? Fique à vontade, quando vocês quiserem. Ô Robson, tira essa dúvida aqui. O que Jesus quis dizer quando ele falou bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Eles sofrem pela perseguição. Que justiça seria essa? Está desligado, seu áudio. Sua pergunta, Alberto, é muito interessante. Acho que ela encerra bem a ideia do justo por excelência. Bem-aventurados os que sofrem perseguição em nome da justiça. Me parece que essa é uma das últimas bem-aventuranças que Jesus propõe entre as 10. Qual é o sentido dessa passagem? Todo aquele que, em nome da justiça maior que está na nossa consciência, ele paga o preço de vivê-la, como fizeram os cristãos do cristianismo nascente. Ou seja, quanto mais em uma sociedade corrupta, injusta, preconceituosa, você vivencia essa justiça que a sua consciência determina, você vai sofrer as injustiças daqueles que não aceitam que tem alguém correto e bom. Mas você sofre
mas ao mesmo tempo você receberá muito mais no reino de Deus. Então, bem-aventurados, felizes, aqueles que não se ocultam diante de uma máscara de bonzinho, de justo, e que não praticam a verdadeira justiça. É quando a gente vê uma injustiça e a gente age no princípio da justiça para defender aquele que está sendo injustiçado. A minha consciência me diz que ele está sendo injusto, que a ação é injusta, mas a gente não faz nada para defender aquele que sabemos que está sendo injustiçado. E a gente diz assim, que Deus o abençoe, que a lei possa ajudá-lo. E a gente se omite. Então, eu penso que seja bem-aventurados aqueles que não se omitem diante das situações de injustiça, que todos os dias nós vemos, mas que nós fechamos os olhos para que a gente não se comprometa, para que a gente não sofra as consequências, a violência, a negação, a discriminação. Porque se você for justo perante uma sociedade injusta, esta vai querer lhe tirar de cena. Vai ser contrário a você, percebe, Alberto? Então, quando a gente fala de o justo por excelência, é no sentido que Jesus jamais foi conivente, me vem aqui essa imagem, com o erro. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, é aqueles que jamais torna-se conivente com o erro, seja dele próprio, para tentar salvaguardar os seus interesses, seja com o erro do outro que está cometendo, que a gente já sabe que não gostaria que fizesse conosco. Porque a ideia ainda é assim, quando é comigo dói, mas quando é com o outro, é problema do outro. Né? Aquele ditado que diz que pimenta nos olhos dos outros é refresco, no nosso arde. Então, o justo por excelência sabe que pimenta nos olhos, seja no meu, seja no outro, dói. E eu tenho que defender o direito do outro, ainda que eu não conheça o outro. Isso no ambiente de trabalho, no ambiente social, no ambiente religioso, no ambiente escolar, no ambiente familiar. A gente está vendo que está errado, é um equívoco, mas a gente não faz nada para defender ou para validar a justiça, com receio de sermos apedrejados, de sermos criticados, de sermos agredidos. Então, é nesse sentido que Jesus traz. Bem-aventurados os que sofrem perseguição em nome da justiça. Qual é a justiça? A justiça soberana, que é aquela que está na nossa própria consciência, que é a que nos move para o encontro com o Pai que está conosco em nós. Não sei se eu consegui responder, mas eu penso que a ideia é por aí. Bom, chegamos ao final, só temos que agradecer a Robson pela essa noite. E aqui, antes de passar a palavra para Robson, fazer as considerações dele finais de a prece, a caridade da prece, eu me lembrei aqui agora de a pergunta de Fidelis, que eu achei bastante também interessante, Robson, da injustiça, a excelência da injustiça. Aí me lembrou agora, me veio na mente, a sentença de Jesus, né? Os tiranos fizeram tudo, porque são injustos, fizeram de tudo, não acharam nada para condená-lo, de um lado para outro, e o exemplo maior é o de Pilatos, que lava as mãos. Então, isso pode ser considerado, ao meu modo de ver, essa injustiça por excelência, arquitetando um plano para assassinar Jesus. Então, Robson, a sala de estudo Francisco Cândido Xavier agradece a sua presença e o seu retorno o mais breve possível. Assim, o nosso irmão Alberto tenha espaço na agenda para lhe convidar mais vezes. É bem-vindo, né, para trazer esses esclarecimentos necessários para todos nós. Só tenho que lhe agradecer, meu irmão, em nome de todos os componentes aqui da sala. Uma boa noite a todos e até a próxima terça-feira. E agora vamos deixar Robson receber esse abraço afetuoso meu e de todos que estão aqui presentes.
Ok, meu irmão? Muito obrigado, muita paz, uma boa noite. Agora ficam suas considerações finais e a nossa prece, por gentileza. Gratidão, querido amigo Agenor. Só me permita um pequeno e breve adendo, porque a sua fala me reportou a seguinte questão ainda quanto à pergunta de Fidelis. A excelência da injustiça está todas as vezes que nós injustamente agimos, quando a consciência já nos diz que deveríamos ser justos. E um exemplo você trouxe muito bem, que é a passagem do aprisionamento, da morte de Jesus de forma injusta, de que nós lavamos as mãos. Todas as vezes que eu lavo as mãos, eu estou aplicando na sua excelência a injustiça. Agradecer aos amigos todos de Santa Amaro, aqui da sala de estudos, Chico Xavier, ao nosso querido amigo Alberto Pina, ao nosso amigo Agenor, que carinhosamente nos acompanha no canal Roteiro Espírita. Fica aí o convite para quem não está ainda inscrito no canal, é só entrar no YouTube, Roteiro Espírita, é o nosso identificador, @Roteiro Espírita. Assina, participa, tem muita coisa boa, conforme ele disse inicialmente, e fica o convite para a gente estudar também os temas que nós levamos para a nossa sala virtual Roteiro Espírita. E espero em breve, e o mais rápido possível, e de forma justa, retornar aqui ao espaço de vocês, seja físico ou presencialmente, para momentos de reflexão e de aprendizado. Paz e bênção para todos, e vamos à nossa oração. Agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, o justo por excelência, que nos abençoe, que nos perdoe, que possa ter misericórdia e compaixão para com os nossos erros e defecções morais que ainda trazemos de forma consciente ou inconscientemente conosco, nos retardando na marcha da evolução para o progresso individual e coletivo desta que é uma das muitas moradas da casa do Pai e que tende a ascender para como sendo uma morada feliz. Abençoa os nossos esforços, pois que estamos buscando despertar para essas realidades propostas por Ti, Jesus, há mais de 2000 anos, e que reconhecemos o quanto ainda nos falta a sua aplicabilidade no nosso dia a dia. Sendo assim, abençoa os nossos esforços, nos encorajando a continuarmos na linha do caminho do bem, mesmo sofrendo os apodos, as agressões, as agruras, os sofrimentos comuns daqueles que buscam ascender ao caminho da paz e da fraternidade, conforme nos ensinastes há mais de 2000 anos. Abençoa os esforços e os trabalhos dos companheiros aqui presentes, para que não desistam dessa proposta de iluminação da consciência e da divulgação dos seus ensinamentos. Quanto a nós, que possamos exercitar no dia a dia a excelência da justiça que já somos capazes de praticarmos com os outros. Leva-nos em paz aos nossos lares, aos nossos afazeres, em nome do teu amor, em nome da tua justiça e da tua caridade, conforme entendestes. Benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Perdão das ofensas e justiça para com os erros alheios. Ser conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muita paz, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir.